Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Jesus se faz presente nesta noite em nossa casa, na casa do Senhor, e continua falando conosco. Louvado seja o Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Está conosco aqui, irmão, nosso irmão Eldo, tá? Eu não apresentei porque ele já é de casa, esposo da nossa irmã Lani, tá bom? Deus abençoe, tá, irmão? Em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, louvado seja o Senhor. Ontem à noite Deus colocou esse texto no meu coração e eu quero aqui compartilhar com vocês a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1, em nome de Jesus, faremos menção, louvado seja o nome do Senhor, até o verso 6, Mateus capítulo 25, verso 1 ao verso 6. Os irmãos que encontraram, acompanhem comigo, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Verso 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aleluia. Toma teu assento nesta noite, em nome de Jesus Cristo. A presença do Senhor é real nesta noite, pois o Senhor já falou em nossos corações através dos louvores, da palavra do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, certeza que aqui todos que estão presentes nesta noite, neste culto em louvor e adoração, já ouviram a respeito desta parábola, a qual o nosso Senhor Jesus começa a narrar para os seus discípulos e para aquela multidão. Só que para entendermos o capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a Bíblia começa a dizer que o capítulo 24, 25 até o final do capítulo 26 é um sermão a qual o Senhor dá início. E esses sermões, ele tem o único objetivo: anunciar a sua segunda vinda. Mas pastor, como assim? A Bíblia diz que o Senhor começa a dar continuidade no capítulo 24, o sermão profético. A Bíblia diz que ele começa a anunciar o princípio das dores, e nessa sequência de sermão, o Senhor começa a falar meio de parábolas, para tanto os seus discípulos e os seus ouvintes entender o que o Senhor queria dizer naquele momento. O nosso Senhor Jesus começa a dar uma aula de escatologia, anunciando o final das coisas. E o principal deste sermão de Cristo é que ele chegou a este mundo com a missão, enviado pelo Pai para morrer no por amor, toda a humanidade se entregar com preço de sangue. Então entendemos à luz da Bíblia que Cristo já veio pela primeira vez, só que mesmo Cristo aqui naquele momento na terra, ele começa a falar a respeito da sua segunda vinda, e dentre este sermão profético, ele anuncia que de repente pela segunda vez ele virá com poder e grande glória. E o Senhor começa a resumir a sua parábola.
entre estes sermões, o Senhor começa a descrever a respeito da sua segunda vida. Mas pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Calma, vamos chegar lá e vamos entender esse texto. O princípio do Senhor, a atitude do Senhor, o objetivo de Jesus é mostrar para a pessoa que estava ouvindo que Ele era o Salvador do mundo e que nenhum outro havia poder para poder salvar toda a humanidade. A Bíblia diz nos versículos a qual fazemos menção nesta noite, no capítulo 25, Jesus começa a usar de situações daquela ocasião para poder ensinar tanto aos discípulos e à multidão, de uma forma que eles compreendessem. Por quê? Porque aquele acontecimento de um casamento entre o noivo e a noiva era de costume acontecer naquela região, naquele período judaico sobre o casamento. E Jesus usa esta situação para mostrar tanto para os discípulos, para os seus ouvintes, que Cristo voltaria para buscar a sua igreja. Calma que vamos chegar lá. O verso 1 do capítulo 25 de Mateus começa a dizer: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Jesus aqui começa a mostrar o primeiro exemplo desta parábola. Ele anuncia que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que todas elas, ao encontro do noivo, pegam as suas lâmpadas e esperam ao noivo chegar. O texto diz, o que me chama a atenção para podermos compreender esta palavra, que todas as 10 virgens tinham algo em comum. O que, pastor? Olha o texto, o capítulo 25, verso 1 diz que elas tomaram as lâmpadas. Então elas tinham algo em comum. O que? Todas as 10 tinham as lamparinas com ela. E qual é a outra coisa em comum que as 10 tinham? Todas estavam à espera do noivo. Aleluia. O texto começa a transcrever e Jesus começa a narrar aquela situação. É lógico que é uma parábola. O texto diz que todas as 10 tomaram as suas lâmpadas e foram em busca do noivo, aguardar o noivo, mas elas não sabiam a hora que o noivo chegaria. E Jesus faz uma separação dessas 10 mulheres. 5 eram prudentes e 5 eram tolas, imprudentes. A Bíblia diz que as imprudentes simplesmente pegam as suas lâmpadas, mas não carregam azeite consigo. Jesus começa a dizer que as prudentes, além de carregar as lâmpadas, elas também carregam azeite em reserva. O texto diz, e não nos fala a hora que o noivo chegaria para o casamento, mas as prudentes, por não saber a hora, ela sabia, como não sabemos a hora que o noivo há de chegar, vamos carregar azeite reserva conosco, porque vai que escurece, porque vai que as noites aparecem e o noivo não chega. Só que as tolas imprudentes, elas plantam no seu coração e diz: o noivo vai chegar, o noivo vai chegar, basta para nós somente as lâmpadas. Meu irmão, minha irmã, o que eu me chama a atenção nesta palavra é que todas as 10 carregava, portava uma lamparina. Naquela ocasião era de costume todas as pessoas que fossem andar ao entardecer do dia portar uma lâmpada, porque naquela região e naquele tempo não existia lâmpadas fortes como existe hoje, fiação de energia que transmite em luz e clareia nosso caminho. Naquela época não tinha. O azeite da azeitona tinha que ser espremido para aí sair o azeite. O
texto diz que então todas as 10 tinha lâmpada, e tenho por mim, conjecturando o texto, que as suas lâmpadas estavam carregadas 100%, elas estavam preparadas. Mas diferente das prudentes, as tolas não carregavam a reserva. Deixa eu lhe falar, o texto diz que chegando à noite, o noivo não chega, o noivo se atrasou, aleluia. A Bíblia diz que todas chegaram em um canto e adormeceram, tosquenejaram todas. Mas pastor, eu comecei a entender, deixa eu dar uma pausa nesta palavra, para você entender algo mais profundo. A Bíblia diz, e Cristo por meio das suas palavras começa a dizer com clareza, e eu tenho por mim os discípulos ouvindo a parábola do Senhor, em dentro dos seus corações eles começam a compreender que o reino dos céus é para todos, que o reino dos céus é para todos, não tem distinção de nada. O reino dos céus é para todos aqueles que acreditam e confiam no Senhor Jesus Cristo e depositam a sua confiança no Senhor. Mas pastor, agora eu estou entendendo, mas deixa eu lhe falar, tem um porém. O texto diz que todas esperavam o noivo, mas nem todas estavam preparadas para receber o noivo. Jesus não quer uma noiva que simplesmente espera. Jesus quer uma noiva que anela, que ama, que está apaixonada pela sua volta. Porque esperar, todo mundo espera, mas amar a volta do Senhor é para pouco. Talvez você entrou nesta noite e talvez você simplesmente esperava Cristo voltar. E esta palavra, enquanto eu estava no meu quarto ontem, eu estava meditando de joelhos na minha cama e o Senhor alertava o meu coração. E o Espírito do Senhor falava no meu coração: você espera ou você ama a volta do Senhor? Por quê? Porque todas as 10 aguardavam o noivo chegar. Elas tinham algo em comum. Todas as 10 tinham lamparina, mas uma coisa em comum. Mas a pergunta é: todas as 10 entraram para junto do noivo? Todas entraram para o casamento com o noivo? Negativo. Nós vivemos em uma geração deste século presente que estão pregando por aí que portar uma lâmpada basta. Oh meu Deus, nós vivemos uma geração em que se prega que portar uma lâmpada simplesmente basta. Só que Cristo nos alerta nesta noite que não basta simplesmente ter aparência, que não basta simplesmente esperar o noivo. Cristo, Ele está alertando aos discípulos e àqueles que o ouvem, que eles devem, além de esperar, de amar a volta de Cristo, eles devem ter um amor, reserva para compartilhar com a humanidade. A Bíblia diz que as 5 tolas se contentaram simplesmente em portar a lâmpada. E o Senhor falou no meu coração por essa palavra: a geração que a gente vive hoje está contentando simplesmente em portar a lâmpada, em ter a aparência, em dizer que é. Mas Cristo nos alerta nesta noite: além de ter aparência, devemos portar a unção do Espírito Santo. Jesus olhou para os discípulos certa feita e disse: olha, quer saber como vocês irão ser reconhecidos como meus discípulos? Se amardes uns aos outros.
Vivemos uma geração de crentes que deixamos o amor de lado e só queremos portar a lâmpada. Mas uma vida diante de Cristo não resume em terça, em quinta, em domingo. Resume no nosso particular com o Senhor. Eu vou falar, Jesus. Ela é bandara sob querrácia. Ela é mandacaia súbia. As prudentes de hoje, que só querem carregar a lâmpada, na primeira tempestade, a primeira coisa que vem à mente é: eu vou sair da igreja. As imprudentes de hoje em dia, que se contentam em carregar simplesmente as lâmpadas, no primeiro vendaval, na primeira prova, na primeira dificuldade, a primeira coisa que vem no coração é: nunca mais eu piso o pé na igreja. Mas as prudentes, que além de portar a lâmpada, tem algo, um azeite em reserva. Pode vir prova, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode se levantar o fulano, pode se levantar ciclano. Ela fala: o meu Jesus eu não largo por nada. O meu Jesus eu não largo por nada. Eu não sei se tu está entendendo esta palavra, mas deixa eu ver se tem prudente. Deixa eu ver se tem prudente. Levanta a mão para o céu e manda glória para Jesus. As imprudentes, na primeira oportunidade: pastor, estão me perseguindo. Pastor, falaram mal de mim, me caluniaram, eu vou parar. Essas são as imprudentes. Só que as prudentes falam: pastor, me caluniaram, mas eu estou orando por eles. É que eu acho que ela é bandaraia súbia. Jesus os confronta nesta noite a ser servos de Deus diferente. Jesus os confronta por esta palavra nesta noite, de além de portar uma lâmpada, de ter aparência, nós temos que portar o amor que Cristo nos deixou. Qual amor? Amar uns aos outros como Cristo nos amou primeiro. E o texto diz, aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui, meu irmão, que elas iam caminhando. Eu não sei a quantidade de tempo que elas caminharam, se foi 2, 3, 5 horas, o texto não cita, mas o texto cita que chegou à noite. Talvez enquanto caminhavam tinha luz, clareava a sua luz. Só que o texto diz que o problema é que todas dormiram. E Jesus, por meio desta parábola, ele não passa a mão na cabeça das prudentes. Ele fala: as prudentes dormiram. Porque Cristo não passa a mão na cabeça de ninguém. Tanto as imprudentes como as prudentes adormeceram. Porque eu entendo que o problema não é dormir, o problema é não estar preparado. O problema não é dormir, o problema é não estar preparado para quando o noivo voltar. Nós vivemos uma geração despreparada. Nós vivemos uma geração que só pensa no hoje. Só que o texto cita que todas dormiram. Só que o porém, as prudentes levavam azeite consigo. Elas tinham algo em reserva. A vida de um servo de Deus é altos e baixos. Tem dia que estaremos com a angústia tão grande em nossa alma. Tem dias que pareceremos que carregaremos um peso sobre nossos ombros. Tem dia que iremos cansar, nos afadigar. Mas quando pensamos, cogitamos em desanimar, parece que o Espírito Santo incendeia a nossa alma. Vai aquecendo nossos corações, vai aquecendo nossas feridas, curando a dor da alma. De repente, quando nos deparamos, estamos ansiosos, mas de repente o Espírito Santo vai entrando em nossa mente, vai acalmando os turbilhões. Mas pastor, o que é isso? Isto é a reserva que está guardada no seu coração.
Eu sinto poder nesta palavra. Talvez alguém entrou nesta noite que se encontra com um turbilhão na alma, com um turbilhão na mente, mas Jesus lhe trouxe aqui para dizer que tu ainda tem reserva. Tu não vai parar, não vai desanimar. Tu vai pegar essa ansiedade, vai colocar no bolso e vai dizer: Jesus, até aqui a tua mão me sustentou. Eu comecei a conjecturar esta palavra. Tinha-se o costume do noivo fazer algo diferente em todo casamento. E naquela ocasião o noivo saía de uma cidade e ia de encontro à noiva. O noivo ia de encontro à noiva. E essas 10 virgens eram amigas, não era a noiva, porque a noiva já estava aguardando no local do casamento o noivo. Alguns até conjecturam as 10 virgens como a igreja. A igreja não é as 10 virgens, a igreja é a noiva. A igreja não é amiga do noivo, a igreja é a noiva do noivo. Mas Cristo nos alerta por meio desta parábola como o reino dos céus, como aguardar com esperança o reino dos céus. Porque o verso 13, Jesus conclui a parábola dizendo: vigiai, porque não sabeis a hora, nem o momento em que o noivo há de vir. Então o intuito de Cristo por meio desta parábola é um alerta aos nossos corações a esperar com eficácia a volta do Senhor. Mas deixa eu trazer um alerta nesta noite. Nós vivemos uma geração que não mais aguarda a volta do Senhor como antes. Mas pastor, como assim? Deixa eu confrontar o seu coração. Quando você e eu acordamos pela manhã, será que pensamos: Cristo pode voltar hoje? Ela é bandarácio, que ela é mandarai. Talvez este dia de quinta-feira nem passou pela nossa mente e Cristo a qualquer momento pode voltar. Nós vivemos uma geração que está se esquecendo do arrebatamento da igreja. E Cristo tocou no meu coração para trazer esta palavra para a nossa alma. Desperta para a vinda do Senhor Jesus, porque os sinais estão aí. É terremoto, é guerra, é rumor de guerra, é fome, é peste. E estes sinais vão acontecer para anteceder a vinda do noivo para buscar a sua noiva. Só que me chama a atenção nesta palavra que elas serão todas iguais, as prudentes e as imprudentes. Tinha a aparência, portava a lâmpada, mas o que diferenciava era o azeite, reserva. O nosso erro, irmãos, é que nós se contentamos somente com a lâmpada. Nós estamos vendo a lâmpada se apagando, o pavio se apagando, e não fazemos nada para acender. Aí quando a lâmpada está se apagando, Jesus é tão misericordioso que Ele vai lá em nossa alma e fala: você precisa orar. Não porque merecemos nada, porque a misericórdia de Cristo está sobre nós. Ele vai lá no fundo da nossa alma e assopra: você precisa voltar a buscar a minha presença. Porque o intuito de Cristo é que nenhum se perca. Não há amor, não há prazer em Cristo quando o ímpio se perde. Mas há prazer quando a alma, que o nome está escrito no livro da vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como está a nossa vida diante do Senhor? Mas pastor, eu entrei aqui adormecido. Eu entrei aqui adormecida. Não se preocupe. Cristo nos alerta nessa noite. É hora de despertar do sono a qual dormimos.
É hora de acordar a nossa alma e despertar para as coisas do reino dos céus. Porque Jesus teve a oportunidade de mudar a mensagem, mas ele não mudou. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O problema das insensatas é que elas se acomodaram a não ter o essencial. Aquilo que era essencial, elas se acomodaram a não ter. Se acostumaram a não ter aquilo que era necessário, que era o azeite. Eu estou fazendo isso aqui porque o Espírito Santo fala no meu coração. Tem dia que acordamos, dormimos, e quando lembramos, falamos: já acordei e nem orei. É Cristo te alertando nesta noite. É Cristo despertando a tua alma. Acordem até quando eu não volte. E o texto diz que todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se uma voz perante as ruas dizendo: acordai-vos, aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Eu imagino a cena, todas despertando rapidamente. Só que o texto diz que quando alguém anunciou, aí vem um esposo, sai-lhes ao encontro, então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aqui nesse versículo há um choque de realidade. Porque despertar quando não há mais tempo serve de nada. Por quê, pastor? Porque o texto diz no versículo 7 que elas acordaram ao ouvir dizer que o noivo chegou. E elas prepararam a lâmpada. Quando o texto cita que elas prepararam a lâmpada, talvez observaram que o fogo da lamparina tinha se apagado. Mas e foram na reserva, encheram a lamparina. E a lamparina acendeu. Só que as imprudentes caçaram a reserva. E cadê a reserva? Acordaram quando não havia mais tempo. E a pergunta que o Espírito Santo faz ao teu coração: vai ficar dormindo até quando? Vai permanecer no sono até quando? Elas encheram a lamparina e foram de encontro ao noivo. Só que as imprudentes olharam para um lado, olharam para o outro e disseram para ela: dai-nos do vosso azeite, para que também encontremos o noivo. Olharam para elas e disseram: não, porque se dermos para você, nós perderemos o que é nosso. Não é que elas eram hipócritas, é porque a importância de chegar até o noivo era maior do que ajudar a outra pessoa. Devemos que valorizar ao encontrar com o noivo. E olharam e disseram: vai a quem vende e compra azeite para vocês. A pergunta é: aonde elas comprariam azeite àquela hora? Se elas foram comprar azeite é porque tinha alguém vendendo. Vivemos uma geração, vivemos em um século que estão contrabandeando aquilo que é santo, aquilo que é santo. Estão vendendo aquilo que é para ser de graça. E o texto cita que elas compraram e retornaram, mas aí há um porém. O noivo já encontrou com quem era para ser encontrado. O que me chama a atenção é que quando elas chegaram diante do casamento, bateram na porta, sabiam até o caminho, mas não tinham se preparado. Tem muita gente que sabe o caminho, conhece a palavra, tem entendimento, mas não se prepara.
Tem muita gente que tem noção daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia alerta, mas não se prepara. Porque se contentam simplesmente em portar a lâmpada, mas a pergunta é: e se a unção da lâmpada acabar? E se a unção que te sustenta acabar e não tiver reserva? Senhor, abra-nos a porta. Senhor, abra-nos a porta. E de repente o noivo abre a porta. E o noivo olha e fala: quem é que está batendo? Sou eu, Senhor. Quem é você? Eu não conheço. Mas, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Pregamos em teu nome. Curamos em teu nome. Fazemos isso em teu nome. E Jesus irá olhar e irá dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Tem muita gente que se contenta a ser conhecido na terra, mas esquece de ser conhecido no céu. Só vai entrar quem tem reserva. Só vai ter o encontro do noivo quem tem o amor que ele nos deixou. Porque tem muita gente que quer ser conhecido por tantas coisas, por cantar bem, por pregar bem, por fazer aquilo bem, mas o principal não é conhecido por amar uns aos outros. O que adianta eu pregar, eu falar em línguas estranhas, eu fazer isso, aquilo, só que o amor não reinar no meu coração? Servir a Cristo é transmitir o amor de Cristo. E Jesus chamou a noiva que transmite o amor dele para a humanidade. Cristo quer nos alertar nesta noite: se prepare. Até alguns dizem por aí: ah, mas ciclano vai melhorar o país, fulano vai piorar o país, vai melhorar o mundo. Irmãos, o que tem para vir por aí não é coisa boa não. É só piorar. Mas enquanto as coisas pioram, eu aguardo e espero com amor a vinda do meu noivo. Só vai mudar quando Jesus voltar para buscar a sua noiva. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas enquanto o mundo jaz no maligno, a igreja aguarda e espera a volta do noivo. Fica de pé comigo nesta noite. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo. Não há mais tempo, irmãos, de dizer que é e não é. Não há mais tempo de simplesmente portar a lâmpada. Não há mais tempo de se contentar simplesmente em ter aparência. Porque enquanto nos contentamos simplesmente em portar a lâmpada, Jesus conhece quem verdadeiramente somos. Enquanto muitos se contentam em simplesmente em portar a lâmpada, em ter a aparência que é, Jesus olha do céu para o nosso coração e fala: está perdendo é tempo. É hora de despertarmos para a vinda do noivo. Porque Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Coloca a tua mão no teu coração neste momento. O Senhor me impulsiona a orar por você aonde você está mesmo. Coloque a mão no teu coração. Talvez você entrou aqui hoje e talvez você estava dormindo um sono espiritual. Talvez você estava parado espiritualmente. Peça nesta noite para que o Senhor sopre o azeite da santa unção no teu coração. E Ele acenda a brasa do amor do Evangelho em tua alma. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Santo Pai que estás no céu, Pai, ouvimos a tua palavra nesta noite e compreendemos, Pai, que a qualquer momento o Senhor pode voltar para buscar tua igreja. Pai, nos ensina a estar preparado, Senhor.
Nos ensina a nos prepararmos, meu Pai, a termos um azeite em reserva para quando, Pai, o cansaço vier, a angústia bater, esta unção do Teu Espírito possa acender a nossa alma. Deus, olha para os Teus filhos esta noite, olha para as Tuas filhas, Senhor, acende outra vez, meu Pai. Deus, se alguém aqui nesta noite entrou cansado, angustiado, aflito de alma, desesperado em espírito, Pai, que nesta noite, em nome de Jesus, Pai, possamos sair, Pai, retornar para os nossos lares, passando aquela porta para fora, e o nosso coração venha a ser moldado da alegria do Teu Espírito Santo. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, cuida, Pai, da sua igreja. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus.